Durante a Idade Média, a existência não se limitava a castelos frios e invernos úmidos. Os europeus também enfrentavam verões intensamente quentes e, ocasionalmente, ondas de calor extremas. Vamos nos transportar para um dia ensolarado do século X. As temperaturas disparavam, a sombra era um bem raro, e nossos antepassados não contavam com ventiladores ou ar-condicionado. Mesmo assim, eles precisavam trabalhar nos campos todos os dias, atravessar estradas empoeiradas e passar noites quentes em suas casas. Como conseguiam enfrentar essa situação? Quais truques e hábitos os ajudavam a lidar com o calor e a sobreviver a secas prolongadas? Neste documentário, vamos explorar como os habitantes da Europa medieval lidavam de forma engenhosa com o calor do verão. Em breve, vamos descobrir como ajustavam suas rotinas diárias, o que vestiam, onde buscavam refresco e quais métodos utilizavam para revigorar corpo e mente. Também veremos como os médicos da época orientavam a proteção contra o sol e que lições podemos aprender com suas experiências para a nossa realidade atual. Preparem-se para uma fascinante viagem ao passado, em uma época em que o calor era um adversário e a criatividade um aliado indispensável. Os habitantes da Idade Média tinham plena consciência de que, para suportar os dias mais quentes, precisavam adaptar seu modo de vida. No campo, durante o verão, a rotina era ditada pela luz do sol, e isso de maneira literal. Os camponeses costumavam acordar ao amanhecer, quando o clima ainda era ameno, e começavam a trabalhar nos campos antes que o sol estivesse a pleno vapor. Imaginem um camponês numa manhã de julho, a névoa se dissipando sobre os prados enquanto ele já está cortando a grama para feno. Essa estratégia de iniciar o trabalho cedo permitia que ele aproveitasse as horas mais frescas do dia para as tarefas mais árduas. Ao meio-dia, com o sol no seu auge e o calor se intensificando, era hora de fazer uma pausa. Nesse momento, os camponeses buscavam sombra sob as árvores ou nas paredes das construções, permitindo-se descansar. Não é à toa que surgiu o termo siesta. Nas aldeias medievais, era comum ver campos vazios por longas horas, enquanto humanos e animais se protegiam do calor intenso. E não eram apenas os agricultores que faziam isso. Pastores e viajantes também sabiam que era sensato se resguardar ao meio-dia. Um senhor feudal chamado Jean de Brie até recomendava que os pastores se levantassem bem cedo a partir de junho, levando os rebanhos para pastar no frescor da manhã e garantindo que as ovelhas e vacas tivessem sombra durante o dia. Em regiões extremamente quentes, os pastores se deslocavam para áreas mais elevadas, como montanhas ou colinas, onde o ar era mais fresco. Os agricultores também estavam cientes de que, nos dias mais quentes, o ideal era manter o gado nos estábulos ao meio-dia, sempre que possível, para evitar o superaquecimento. Afinal, um boi cansado não puxará o arado, e uma égua superaquecida não conseguirá transportar a carroça com grãos. Um ritmo semelhante de vida também era observado nas cidades medievais, especialmente nos países mais quentes do sul da Europa. Nesses lugares, foi se desenvolvendo uma tradição que lembra a siesta atual. Ao meio-dia, a vida desacelerava. Os artesãos fechavam suas oficinas e os comerciantes cobriam suas barracas com toldos para proteger as mercadorias do calor abrasante. Aqueles que podiam, faziam uma pausa no trabalho por algumas horas. As ruas se tornavam tranquilas, pois a maioria das pessoas se refugiava em casa ou buscava a sombra dos pórticos das igrejas, aguardando que o sol mudasse de posição no céu. Na Itália, era tradição desfrutar de um longo almoço e um descanso ao redor do meio-dia. As lojas fechavam suas portas, reabrindo apenas à noite, quando o ar começava a refrescar. Em breve, veremos como as pessoas não só gerenciavam o tempo, mas também escolhiam as roupas para enfrentar o calor intenso. Adaptar o dia à luz solar é uma coisa,
Mas como lidar com tecidos pesados sob os raios inclementes? À primeira vista, podemos imaginar figuras medievais no verão vestindo camadas pesadas e vestidos volumosos, e nos perguntamos como conseguiam suportar tal calor. Contudo, a moda medieval encontrou formas de se ajustar ao clima quente, mesmo que a nudez pública não fosse aceitável. O grande truque estava na escolha de tecidos leves e naturais, usados em camadas. As vestimentas da época eram frequentemente confeccionadas em linho, cânhamo ou lã leve, materiais que facilitam a circulação do ar. A camada mais próxima da pele, chamada de camisa ou undertunic, era feita de um linho fino, que absorve bem o suor e mantém a frescura, assim como hoje usamos camisas ou vestidos de linho durante o verão. Com o calor intenso, era comum tirar a camada externa, ficando apenas com a túnica de linho, claro, se a situação social permitisse. Para os trabalhadores, especialmente os do campo, a praticidade era prioridade sobre a formalidade. Os agricultores frequentemente eliminavam partes desnecessárias de suas roupas. Durante atividades como cortar grama ou ceifar grãos, os homens eram retratados usando apenas uma leve camisa sem mangas ou até mesmo seminu, com uma camisa de linho amarrada na cintura. Essa cena pode ser vista em iluminuras medievais. Um exemplo notável é a famosa imagem de agosto no calendário de Tresrich Herkuk de Barry, que mostra camponeses laborando no campo durante o verão, usando chapéus largos, muitos sem coletes, e um dos homens até se banhando nu no rio após o trabalho para se refrescar. As mulheres do povo também faziam adaptações em suas vestimentas para suportar o calor. Elas costumavam enrolar as saias e ajustá-las na cintura, permitindo que o ar circulasse ao redor do corpo, sem desrespeitar os costumes da época. É claro que a nudez total era um tabu, e os pregadores frequentemente alertavam sobre a exposição indevida do corpo. No entanto, na privacidade ou longe de olhares curiosos, não hesitavam em usar menos roupas do que o estritamente necessário. As roupas das classes mais altas eram geralmente mais elaboradas e menos expostas. Ainda assim, até a nobreza se preocupava com o conforto em dias quentes. Durante o verão, as damas nobres optavam por vestidos confeccionados em tecidos mais leves, como seda fina ou linho delicado, complementados por lingerie sutil. Quando o calor se tornava insuportável, elas recorriam a truques, como cortes mais soltos, aberturas nas saias para melhor ventilação ou mangas mais largas. As cores e adornos também desempenhavam um papel importante. Tons claros eram preferidos, já que não absorviam tanto calor. Assim, eram bastante populares no verão. E quanto à proteção da cabeça e do rosto? Mulheres e homens de todas as classes sociais se preocupavam em se resguardar do calor. Chapéus de palha ou junco, com abas largas, eram acessórios comuns entre os camponeses. Leves e arejados, os acessórios que protegiam o rosto e a nuca das nobres eram verdadeiros símbolos de status. Essas damas de linhagem utilizavam véus e lenços, como o famoso wimple, que se apresentava em forma de chula, ou como um pedaço de tecido amarrado ao redor do pescoço e queixo. Havia várias motivações por trás desse uso. Primeiramente, era uma questão de modéstia. Em segundo lugar, esses adornos ajudavam a preservar a pele do sol, garantindo que sua brancura nobre fosse mantida. Naquela época, uma tez clara era sinônimo de beleza, enquanto o bronzeado era associado a uma vida de trabalho árduo no campo. Assim, as damas se esforçavam para evitar qualquer contato com os raios solares. Nesse contexto, surgiram até mesmo as primeiras formas de protetores solares. Guias médicos e cosméticos da Idade Média traziam receitas de pomadas que prometiam proteger a pele da ação do sol. A renomada médica do século X, Trota de Salerno, ou Trotula, mencionava em seu famoso tratado A Beleza das Mulheres um bálsamo à base de cânfora, ideal para prevenir queimaduras solares. A cânfora,
com suas propriedades refrescantes e anti-inflamatórias, funcionava de modo similar ao que conhecemos hoje como protetor solar, embora hoje olhemos para essas receitas com um olhar mais crítico. Além das pomadas, os médicos medievais também sugeriam soluções práticas. Segundo suas orientações, era essencial usar chapéus ou guarda-sóis durante o verão, sempre que possível. E sim, o guarda-sol, uma cobertura leve ou um pedaço de tecido estendido para se proteger do sol, já existia na Idade Média. As nobres frequentemente mandavam seus servos carregar guarda-sóis para acompanhá-las em dias ensolarados. Os leques também se tornaram populares, não apenas como um acessório de moda, mas também como uma ferramenta útil. Introduzidos na Europa através das cruzadas e do comércio no século X, os leques rapidamente se tornaram um item de desejo entre as aristocratas do Mediterrâneo. Com eles, era possível abanar o rosto e criar um alívio refrescante no calor intenso do verão. E não eram apenas as mulheres que os utilizavam. Os homens das cortes também às vezes usavam leques, embora em estilos diferentes, para enxugar o suor da testa com elegância. Portanto, a moda medieval não era impotente frente ao calor. A esperta combinação de tecidos naturais, a prática de remover camadas de roupas durante o trabalho e o uso de acessórios como chapéus, leques e guarda-sóis contribuíam para que todos suportassem o calor de maneira mais saudável. Mesmo sem camisetas esportivas ou calças leves, eles sabiam como amenizar os efeitos do calor com vestuário apropriado. Contudo, apenas a roupa não era suficiente para enfrentar as altas temperaturas. Vamos então explorar onde as pessoas da Idade Média buscavam alívio e como organizavam seus lares para escapar do sol implacável. Quando o sol queimava sem piedade, a sombra se tornava um verdadeiro tesouro, e a arquitetura medieval refletia essa necessidade. As casas rurais eram projetadas levando em conta o clima. Muitas eram construídas com paredes robustas de pedra ou tijolos de barro, que possuíam boas propriedades isolantes. Essas paredes grossas retinham parte do calor do dia, mantendo um frescor relativo no interior, especialmente com janelas pequenas, que eram uma característica comum nas moradias medievais. As janelas estreitas frequentemente eram cobertas com venezianas de madeira ou pergaminho, garantindo privacidade e bloqueando os raios solares, mantendo o interior mais agradável. Durante o dia, as pessoas costumavam fechar as venezianas do lado ensolarado da casa, limitando a entrada de calor. Dentro, o ambiente era envolto em um crepúsculo suave, mas claramente mais fresco do que lá fora. Nas noites quentes de verão, as janelas eram abertas de par em par, permitindo que o vento noturno circulasse e dissipasse o calor acumulado durante o dia. Esse ciclo simples de manter a casa fechada durante o dia e aberta à noite proporcionava um resfriamento natural, uma dica que hoje em dia especialistas também recomendam em períodos de calor intenso. Nas cidades, a sombra era um pouco mais escassa, mas a arquitetura das cidades medievais trazia suas vantagens. As vilas apresentavam ruas estreitas e tortuosas, onde as altas edificações se sobrepunham, criando um cenário de sombras. Ao meio-dia, muitas dessas ruas se tornavam um refúgio, permitindo que as pessoas se deslocassem sem serem atingidas diretamente pelos raios do sol, especialmente nas regiões do sul da Europa, como as metrópoles mediterrâneas de Barcelona, Nápoles e Dubrovnik. As vias eram frequentemente projetadas para minimizar a luz solar que entrava. As casas contavam com varandas e beirais que ofereciam sombra aos transeuntes, e muitas vezes eram pintadas de cal branca, que refletia a luz solar, evitando assim o superaquecimento. Esse revestimento de cal, além de econômico, funcionava como uma fachada que naturalmente resfriava o ambiente. Hoje, ao passear pelas vilas do Mediterrâneo, é comum admirar as paredes brancas, legado de técnicas de combate ao calor que remontam à Idade Média. As residências mais abastadas e os palácios
dispunham de inovações. Na região do mar Mediterrâneo, eram erguidas casas com pátios internos ou jardins cercados, onde podiam ser encontradas árvores, poços ou fontes. Esses oásis urbanos proporcionavam sombra e, às vezes, um toque aquático que refrescava o ar através da evaporação. A arquitetura mourisca na Espanha medieval elevou essa arte do frescor a um novo patamar. Por exemplo, os palácios andaluzes, como a célebre Alhambra em Granada, possuíam jardins elaborados, repletos de água corrente, fontes e lagos. A água que fluía por canais rasos e brotava de fontes umedecia o ar, transformando o pátio em um espaço suportável, mesmo sob o calor intenso, funcionando como um sistema de climatização natural. É claro que esse luxo era privilégio de monarcas e da elite, mas o conceito se difundiu também nas cidades cristãs, onde fontes eram construídas em praças, atraindo as pessoas não apenas para buscar água, mas também para se refrescar. Já no século XIV, grandes cidades como Paris e Praga contavam com fontes públicas ou poços. Imagine uma cidade medieval no auge do verão. Na praça central, a água da fonte borbulha em uma bacia de pedra, enquanto sob a sombra dos arcos, pessoas se reúnem, molhando o rosto ou as mãos em busca de alívio. Crianças correm perto da água jorrando, esquecendo por um instante o calor escaldante. E os camponeses, por sua vez, encontravam suas próprias maneiras de se refrescar, dependendo da natureza. A sombra das árvores era um bem precioso. Imensos tilhas, carvalhos ou castanheiros nas praças das aldeias ofereciam um frescor inestimável. Não é à toa que muitas vilas históricas tinham árvores majestosas no centro, onde as pessoas podiam se reunir e descansar sob suas copas acolhedoras. Colinas e cavernas também serviam como refúgio. Se a aldeia estivesse situada perto de rochas, os habitantes sabiam que, mesmo durante o verão, a caverna oferecia um frescor agradável. Era comum que buscassem abrigo lá para escapar do calor intenso do meio-dia, especialmente enquanto pastoreavam o gado nos prados. Outra alternativa eram as adegas frias das residências, muitas das quais possuíam pequenos espaços escavados no chão para guardar alimentos. Em um dia quente, esses locais também se transformavam em refúgios temporários para se refrescar. E não podemos esquecer das imponentes construções de pedra da Idade Média, como igrejas e catedrais, que funcionavam como verdadeiros oásis de frescor. Ao adentrar uma igreja de pedra, com suas grossas paredes e piso frio, qualquer um notava imediatamente a queda de temperatura. Essas igrejas frequentemente eram os únicos prédios públicos com paredes tão robustas que, internamente, a temperatura era alguns graus mais baixa que do lado de fora. Assim, as pessoas não apenas rezavam, mas também aproveitavam para escapar do calor. É fácil imaginar comerciantes ou viajantes que, ao meio-dia, se dirigiam a esses templos para orar, mas também para recuperar o fôlego na sombra acolhedora. Os mosteiros, por sua vez, ofereciam um ambiente semelhante em termos de frescor. Seus corredores ao redor dos jardins proporcionavam agradáveis passeios à sombra, e os monges costumavam passar as noites de verão ali, onde o calor se tornava mais suportável. Apesar de todos os cuidados, as secas severas e as ondas de calor representavam um risco para os assentamentos medievais, especialmente devido ao perigo de incêndios. Uma simples faísca poderia incinerar as casas de madeira, tão próximas umas das outras na cidade. Durante os meses mais quentes, a cautela era redobrada. As cidades adotavam regulamentos para minimizar os riscos de incêndio. Em Paris, no final da Idade Média, um decreto real exigia que cada morador mantivesse um balde de água em casa durante as semanas de calor intenso. Assim, se um incêndio começasse, a água estaria à disposição para apagar as chamas antes que se espalhassem. Em algumas aldeias, acender fogo desnecessariamente ao ar livre no verão era proibido.
É sabido que nas florestas próximas à cidade de Tortosa, no leste da Espanha, no século XIV, fazer fogueiras no verão era estritamente banido, já que frequentemente resultava em incêndios provocados por pastores. Assim como hoje, os incêndios florestais atormentavam o país durante as ondas de calor. É impressionante perceber como os verões medievais eram semelhantes aos nossos. As pessoas buscavam sombra, protegiam suas casas do sol e temiam incêndios e secas. Assim como nós, ansiavam por água e alívio. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. O que é mais essencial no calor? Com certeza manter-se hidratado e, às vezes, se refrescar com água. Para os habitantes da Idade Média, isso era igualmente crucial, embora não usassem esse termo. Antes da chegada dos encanamentos, a água precisava ser retirada de poços, riachos ou fontes, e em um verão escaldante, esse esforço se tornava indispensável. A água era vital para beber, cozinhar e para a higiene básica. Sem ela, a sobrevivência era inviável. Mas como gerenciavam a água durante os meses quentes? Em primeiro lugar, a bebida. Muitas pessoas da Idade Média consumiam no dia a dia o que chamavam de cerveja leve, a podsiete, ou pequena cerveja, ou vinho diluído, ao invés de água pura. Isso ocorria em parte porque as bebidas fermentadas eram mais seguras, já que o álcool eliminava algumas bactérias, mas também porque a água dos poços nem sempre era agradável ao paladar. Contudo, quando o calor aumentava, a água se tornava uma bebida verdadeiramente indispensável. Eles consumiam o que tinham à disposição. Nos tempos antigos, quem possuía um poço tinha acesso à água que vinha das profundezas da terra, muitas vezes com um leve toque de mofo, mas sempre fresca. Aqueles que viviam às margens de rios e fontes desfrutavam da água pura e cristalina, sabendo exatamente de onde ela vinha. Nas cidades, a água se tornava um bem precioso. As servas carregavam pesados baldes das fontes, enquanto os vendedores de água a ofereciam para compra. Durante o verão, a demanda por água crescia imensamente, não só para saciar a sede, mas também para umedecer as ruas. Em cidades maiores, era comum molhar as calçadas empoeiradas com água, ajudando a refrescar o ambiente e a diminuir a poeira, uma prática rudimentar que poderia ser vista como um ancestral dos regadores modernos. Em dias quentes, um bastão coberto de cera e um balde faziam o serviço de resfriar o chão. A superfície aquecida se tornava úmida e o ar se refrescava com a evaporação da água. O desejo por uma bebida refrescante é algo tão antigo quanto a própria humanidade. Na Idade Média, as pessoas também buscavam formas de se refrescar por dentro. Se eram da classe alta, podiam desfrutar de vinho resfriado. Para isso, colocavam a garrafa no poço ou em um riacho, garantindo que a bebida chegasse geladinha. Outros optavam por misturar vinho com água e vinagre, criando o posset ou oximel, uma bebida levemente ácida que, de maneira surpreendente, saciava a sede. As bebidas feitas com mel e infusões de ervas, como hortelã ou flores de sabugueiro, também eram bastante apreciadas. Em regiões quentes da Europa, como Sicília ou Al-Ândalus, já na Idade Média, surgiam os primeiros protótipos de sorvetes, feitos de gelo triturado misturado ao suco de fruta. O gelo, um verdadeiro luxo, era trazido das montanhas ou armazenado durante o inverno, tornando-se acessível apenas a poucos privilegiados. No entanto, há relatos de banquetes em que serviam uma espécie de farofa de gelo com xarope de romã ou limão durante o verão. A maioria da população, entretanto, não conhecia o gelo e se contentava com água morna, cerveja ou leitélio. O leitelho e o leite azedo, aliás, eram algumas das bebidas favoritas nas aldeias durante os dias quentes. Após a produção da manteiga, restava um líquido fresco e nutritivo que os camponeses consumiam para se refrescar após árduas jornadas sob o sol. Além de beber, nadar
e se banhar eram grandes atrativos. A imagem de saltar em águas refrescantes cativava os habitantes da Idade Média da mesma forma que nos encanta hoje. Sempre que podiam, muitos se lançavam em rios, lagos ou ribeirões para se refrescar. Isso é corroborado por crônicas e regulamentos da época. Por exemplo, em Paris, no final do século XIV, as autoridades se viam obrigadas a lidar com a situação de que, em dias quentes, muitos nadavam nus no Sena, o que gerava acidentes e escândalos. Assim, foi emitida uma ordem que previa a prisão de quem fosse flagrado nadando nu em locais públicos. Essa preocupação não se devia apenas à moralidade das autoridades, mas principalmente ao aumento do número de afogamentos, especialmente entre jovens que superestimavam suas habilidades de natação. Afinal, saber nadar não era uma habilidade comum. Muitos na Idade Média não sabiam nadar, e se banhar no rio envolvia riscos. Contudo, o calor era irresistível, e o desejo de se refrescar falava mais alto. Muitos optavam, então, por métodos mais seguros, se divertiam em locais rasos, poços ou apenas se molhavam. As crianças brincavam na beira da água, enquanto os adultos se sentavam até a cintura para refrescar seus corpos quentes. Aqueles que possuíam um barril ou uma bacia enchiam de água e se banhavam em casa. Não é surpresa que existam representações de pessoas sentadas em bacias, bebendo e se refrescando. Os banhos públicos, conhecidos como banhos, eram bastante comuns e apreciados na Idade Média, oferecendo um espaço de socialização e alívio do calor. Em cidades como Paris, Londres e Praga, havia diversas casas de banho onde as pessoas se reuniam semanal ou mensalmente para relaxar, se limpar e se divertir. Esses banhos lembravam os spas de hoje. Além de banheiras e bacias, contavam com salas para descanso e massagens, e muitas vezes ofereciam comidas e bebidas, transformando a visita em um evento social. No entanto, durante o verão, médicos alertavam que um banho quente em um dia escaldante poderia ser arriscado, pois abria os poros e permitia que o calor penetrasse no corpo. Algumas orientações médicas sugeriam evitar os banhos nas horas mais quentes do dia para não enfraquecer a saúde. Apesar disso, muitos ignoravam esses avisos, pois o banho proporcionava alívio. Nos dias quentes, a água era aquecida com menos intensidade, ou então ofereciam banhos mornos. E claro, havia a alternativa de um mergulho refrescante em um rio. O resfriamento não era uma tendência, mas cavaleiros durante as cruzadas em regiões quentes costumavam se refrescar em fontes e poços frios sempre que possível, aliviando o desconforto do calor. Curiosamente, as pessoas já usavam métodos de resfriamento que conhecemos hoje. Enrolavam um pano úmido nos pulsos ou no pescoço para se refrescar. O tecido molhado nas artérias ajudava a resfriar o sangue e trazia conforto. Quando alguém desmaiava devido ao calor, molhavam seu rosto e pulsos com água fria e abanavam. Mas atenção! Choque térmico. Nas narrativas medievais, havia um aviso de que mergulhar em água gelada após estar aquecido poderia causar um ataque cardíaco, o que era chamado de morte feliz. Contudo, geralmente, a água era vista como uma bênção. Além dos banhos nos rios, existia também uma maneira simples de se refrescar. Em dias quentes, as pessoas costumavam lavar as mãos e os pés durante o dia, não apenas à noite. Molhar os pés ajudava a resfriar todo o corpo. Em algumas regiões, estabeleceu-se a tradição de molhar os cabelos ou jogar água na cabeça, especialmente entre trabalhadores expostos ao sol, como os operários da construção. Eles tiravam o chapéu, jogavam um pouco de água na cabeça, colocavam o chapéu de volta e retornavam ao trabalho revigorados. Em suma, a água era uma aliada essencial na luta contra o calor. Os habitantes da Idade Média não conheciam termos científicos como hidratação ou superaquecimento,
mas a experiência os ensinava que quem não se mantinha hidratado e descansado perto de um poço ou rio no calor corria sérios riscos. Casos de desidratação e acidentes eram frequentemente registrados nas crônicas das expedições militares. Durante as cruzadas no Oriente Médio, muitos cavaleiros europeus sucumbiam ao calor, morrendo mais por exaustão do que pela espada. Na Batalha de Hattin, em 1187, os cruzados enfrentavam sede e calor, enquanto o sultão Saladino incendiava arbustos para intensificar o sofrimento dos europeus, que já estavam equipados com armaduras pesadas. Essa era a dura realidade da vida sob o calor intenso. Quem não se adaptava, não sobrevivia. Agora vamos explorar o que sábios e médicos medievais pensavam sobre o calor. Em breve, entenderemos como a medicina da época e a fé explicavam os extremos do calor e quais conselhos eram oferecidos. Os estudiosos medievais viam o corpo humano através da teoria dos 4 humores, associando o verão à bile, ou cólera, que era considerada quente e seca. No verão, acreditava-se que o ser humano se tornava hipercólico, ou seja, superaquecido e desidratado, manifestando isso em sintomas como irritabilidade e febre. Até hoje, dizemos que o calor intensifica a irritação, e os sábios da Idade Média certamente concordariam com essa afirmação. O erudito Bartolomeu Anglicus, do século X, notou que o sol quente do verão afetava a mente das pessoas e que o excesso de bile poderia inflamar o sangue. Ele também observou que o corpo se exauria pelo suor, e o calor gerava febres e doenças. Por isso, era fundamental adotar uma dieta e um estilo de vida que ajudassem a resfriar o organismo. Os médicos da época recomendavam alimentos leves e refrescantes, como frutas e vegetais suculentos, ideais para os dias quentes, entre eles pepinos, melancias e alfaces. Na dieta medieval, esses alimentos eram considerados frios e úmidos, perfeitos para combater o calor interno. O médico italiano Battista Massa, do século X, dedicou um tratado às frutas, ressaltando como a melancia aliviava a febre do verão. Embora nem sempre fosse fácil encontrar melancias, o pepino era amplamente consumido, especialmente na Europa Central, como nas checas medievais. O pepino, um dos vegetais mais apreciados na estação, era conservado para o inverno, enquanto os frescos eram utilizados para refrescar. Era comum também temperar os pratos com vinagre ou suco de limão, quando disponível, pois o sabor ácido trazia um efeito refrescante. Durante o verão, eram servidas sopas frias, saladas de ervas com vinagre e frutas cozidas. Em contrapartida, carnes gordurosas, frituras e especiarias picantes eram evitadas, pois acreditava-se que aqueciam demais o sangue. Além da alimentação, as pessoas tomavam outras precauções para preservar a saúde. Hoje sabemos que ondas de calor podem favorecer a propagação de doenças, algo que nossos antepassados também perceberam. Curiosamente, as grandes epidemias de peste costumavam se intensificar no verão. Durante a peste negra no século XIV, notou-se que a maioria das mortes ocorria entre junho e setembro. Os médicos da época explicavam que o ar quente do verão se deteriorava rapidamente, criando uma miasma invisível, um gás tóxico que causava doenças. Assim, surgiam conselhos como carregar ervas e especiarias aromáticas, como alecrim, arruda e cravo da Índia, para afastar o mau cheiro do ar. As pessoas costumavam pendurar guirlandas de ervas nas janelas, visando repelir insetos e purificar o ambiente interno. Durante os meses quentes, incensos aromáticos eram acesos nas ruas, especialmente em grandes cidades, onde misturas de zimbro, mirra e outras resinas eram queimadas, principalmente quando algo parecia estar no ar. Embora não compreendessem o conceito de vírus ou bactérias, sua intuição de que o mau cheiro e o calor estavam relacionados à má saúde os levava a essas precauções.
O período conhecido como dias caninos correspondia ao intervalo entre meados de julho e o final de agosto, quando Sírius, a estrela canina, aparecia no céu. Nesse tempo, as pessoas temiam febres e loucuras, e a tradição antiga associava esses dias à raiva dos cães, estabelecendo uma conexão entre os cães e a doença. Na Idade Média, essa crença era aceita sem questionamentos. Nesse período, é fundamental não sobrecarregar o corpo. Evite tomar banhos em água fria após um dia quente para prevenir tremores ou resfriados. E, é claro, modere o consumo de álcool sob o sol, um conselho que permanece válido até hoje. Quando o calor já provocava problemas de saúde, buscavam-se tratamentos com os recursos disponíveis. O golpe de calor, conhecido como insolação, era tratado resfriando a cabeça. Compressas frias, feitas com água e ervas, eram colocadas na testa. Outra alternativa era mergulhar os pés em água fria, ajudando a dissipar o calor. As queimaduras solares, especialmente entre os camponeses que trabalhavam sem camisa, eram tratadas com diversas pomadas. A pomada de calêndula era bastante popular, pois proporcionava alívio à pele. Misturas com cera de abelha e azeite de oliva também eram utilizadas. Compressas de iogurte ou soro de leite não faltavam entre os remédios caseiros. O leite azedo aplicado sobre a pele queimada proporcionava um refresco e alívio, assim como hoje usamos iogurte ou kefir para queimaduras. Essa prática era comum nas áreas rurais. Quando o calor causava febre, os médicos recomendavam a sangria, um método de retirada de sangue. Na parte da manhã, quando o clima estava mais ameno, esse procedimento era realizado para retirar o sangue superaquecido. Também eram indicados remédios à base de ervas, como infusões de sálvia, que realmente ajudavam a refrescar e tinham propriedades anti-inflamatórias. O tratamento da época misturava métodos que hoje podem parecer duvidosos, mas alguns se mostram bastante racionais. Para lidar com o clima extremo, as pessoas também buscavam apoio na fé e em práticas espirituais. Quando as ondas de calor resultavam em secas devastadoras e as colheitas começavam a murchar, os camponeses medievais se voltavam para o céu, realizavam procissões pedindo chuva. Junto com o padre, caminhavam pelos campos, carregando cruzes e relíquias de santos, entoando litanias e orando por alívio na forma de chuvas. Em algumas ocasiões, toda a aldeia jejuava e orava por 3 dias, e quando finalmente a chuva caía, isso era considerado um verdadeiro milagre. Os santos padroeiros também tinham sua importância mesmo no calor intenso. Por exemplo, São Lourenço, cuja festa é em agosto, costumava coincidir com as maiores ondas de calor, e ditados populares o associavam ao Forno de Lourenço. Diziam que, ao redor do dia 10 de agosto, estavam os dias mais quentes do ano, e que a partir dali começaria a esfriar lentamente. Curiosamente, isso costumava se confirmar, pois agosto frequentemente amenizava o calor tropical. Assim, as pessoas aguardavam pela luz de Lourenço, que supostamente apagaria o forno. Por outro lado, Santa Ana, no dia 26 de julho, era vista como portadora de frescores matinais. O alívio que se sentia nas manhãs de julho. Novamente, uma sabedoria popular que indicava que, mesmo no verão, é possível encontrar um descanso ao amanhecer. Com esses ditados, nossos antepassados buscavam consolo, acreditando que o calor extremo não duraria para sempre. Como podemos perceber, as pessoas da Idade Média não eram de forma alguma impotentes diante das ondas de calor do verão. Com uma boa dose de bom senso e observação da natureza, aprenderam muitos métodos para enfrentar o calor. Muitas de suas técnicas nos soam familiares. Eles se preocupavam com a hidratação, descansavam à sombra, usavam roupas leves e ventilavam suas casas de manhã e à noite, evitando sair ao meio-dia, a menos que fosse realmente necessário. Nesse aspecto,
não somos tão diferentes dos nossos antepassados de séculos atrás. Hoje, os médicos nos alertam sobre os perigos do calor, e os médicos medievais concordariam, escrevendo o mesmo em seus tratados. Na verdade, a evolução da tecnologia é inegável. Hoje contamos com ar-condicionado, geladeiras que congelam e chuveiros com água corrente. Porém, é fascinante perceber que muitas soluções foram encontradas sem o uso de eletricidade. As pessoas construíam suas casas de forma a evitar o superaquecimento, plantavam árvores nas cidades para criar sombra e adotavam um estilo de vida que harmonizava com a natureza. Diante dos calores intensos que enfrentamos hoje, exacerbados pelas mudanças climáticas, talvez seja hora de revisitarmos algumas práticas do passado, como a sesta, o planejamento de casas com bom isolamento ou o uso de elementos aquáticos nas áreas urbanas. A história nos ensina que nossos antepassados conseguiram se adaptar a condições climáticas extremas, mesmo que isso não fosse tarefa fácil. Na Idade Média, por exemplo, houve verões quentes e secos, mas as sociedades europeias não sucumbiram. Elas se ajustaram. Atualmente, estamos diante de um cenário semelhante, com verões escaldantes à vista, e podemos nos inspirar no passado para enfrentar o calor. Em resumo, as pessoas daquela época conseguiram lidar com os extremos térmicos por meio de uma combinação de sabedoria, atenção às leis naturais e solidariedade entre si. Quando a situação se tornava difícil, uniam forças, apagavam incêndios juntos, oravam pela chuva e se abrigavam à sombra da única árvore da aldeia. Quem sabe nós também possamos aprender com essas lições. Então, na próxima vez que, durante o verão, vocês estiverem se deliciando com uma limonada gelada ou descansando sob uma árvore na grama, lembrem-se de que esses momentos já foram vividos por nossos ancestrais. O calor, sem dúvida, é um adversário constante, mas a humanidade, com sua criatividade e empatia, sempre encontra uma maneira de superá-lo. Agradeço por assistirem a este vídeo até o final. Fico contente se vocês puderem deixar um like e compartilhar com amigos, para que eles também descubram curiosidades sobre a vida de nossos antepassados. Desejo a todos um ótimo dia. Cuidem-se bem no calor e até o próximo vídeo. M.